caros internautas, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme vocês estiverem acedendo a este vídeo, que continua aquela conversa já da semana passada com o professor da rede municipal, Fabrício Pérez. E eu aqui estou recebendo uma grande amiga, uma pessoa simpaticíssima, professora Abigail, que já representa os nossos estaduais, assim como tem deputado federal e estadual, temos professores estaduais e municipais, mas a diferença salarial não é comparável. Sem salário. Estamos aqui no Diário de Taubaté, que é um jornal da região, um jornal sério, sai todos os dias de segunda a sexta e tem uma edição no fim de semana, que vem colorido e custa R$1. O destaque da matéria de hoje é um curso de mecânica que está tendo no Via Vale para mulheres e uma entrevista com o Sheik da Mesquita de Taubaté. Em outra ocasião nós entrevistamos aqui nesse vídeo com o pastor jubilar da Igreja Metodista Central de Taubaté, o pastor Elcio. E aqui no diário vocês veem um diálogo ecumênico, interreligioso prosseguindo nessa entrevista com o nosso Sheik de Taubaté. Ontem o destaque de quinta-feira foi a Dutra, tem operação especial no dia de Nossa Senhora, que todo ano é aquela mesma história, né? Os feriados estão aí, o povo concorre todo para as férias, e como o Brasil escolheu tirar as linhas férreas e fazer o transporte por rodovias, todos os anos nós temos esses mesmos problemas de gargalos e de acidentes e de engarrafamentos e gente que se estressa e que passa o feriado na estrada muito mais do que na praia. É isso, né? Então, Abigail, eu vou começar perguntando para você o seguinte: como é que é essa experiência de ser professora do Estado? O que você esperava encontrar quando foi para o magistério? O que você encontrou? Qual foi a sua maior surpresa, no sentido de surpresa leve? Qual foi a sua maior decepção? Se puder fazer um relato. Como todo profissional da educação, ele entra no magistério imaginando mudar tudo. Uhum. Eu penso que todas as colegas, quando entram no magistério, a maior ilusão: eu quero fazer a diferença, eu vou mudar tudo, fazer diferente. Comigo não vai ser assim. Não vai ser, eu vou mudar, eu vou fazer a educação, vou transformar todo esse sistema que não funciona, né? Mas quem sabe com a minha presença lá eu vou tirar de letra, né, toda essa parafernália, eu posso até dizer assim, porque na verdade isso já vem de cima, é ascendente, são falhas ascendentes. Mas quando eu iniciei mesmo no magistério, foi mais como uma forma de suprir as necessidades de casa, né? Eu era mãe de 5 filhos, né? E já... Teve um sexto, não? Tive sexto filho, mas faleceu, infelizmente. Entendeu? E aí o que aconteceu? Eu fui para o magistério, eu nunca parei de estudar na vida, sempre estudando. Fiz o magistério, mas não por amor puro e simplesmente, por convicção, porque eu já venho de uma família que todos estudaram. Isso não foi uma coisa que eu fiz porque eu achei, não. Eu vim de uma família que todos estudaram. Eu ia dar aula com a minha tia de charrete. Eu tinha 4 anos de idade. Então aquilo para mim era uma maravilha. Eu achava que era um top
você vê ela super bem tratada, dando aula nas fazendas em Avaré. E você fica com aquela ilusão realmente que você está na melhor profissão do mundo. Mas quando você entra Mas essa já era uma fase áurea do magistério. Era realmente uma fase maravilhosa. A educação era maravilhosa. E na época que eu estudei também era um diferencial muito grande mesmo. E você entra no magistério, eu entrei com todas as minhas dificuldades, né? Porque eu vim de um berço, eu não vou negar que eu não vim de um berço miserável, mas eu fiquei mal depois que casei, com certeza. O casamento me fez mal. O meu primeiro casamento me fez muito mal, porque não foi bom pra mim. Ninguém queria, a família não queria, mas eu quis, né? Quando a gente é muito jovem, a gente não deu certo. Não deu certo. Aí você precisou arrumar um trabalho para suprir. Independente do trabalho que eu já fazia em casa, eu tinha que ter mais um trabalho, obviamente. Porque eu era estilista, fazia várias roupas, amanhecia trabalhando praticamente. Minha vida sempre foi assim. Então eu peguei, entrei no magistério de cabeça, mas com muita força de vontade mesmo. Tanto que de início fiz uma cartilha maravilhosa, eu produzia meus próprios trabalhos, sempre trabalhei com muito amor. E daí, qual e a decepção que você teve foi? Ele imaginava mudar tudo. Mas não dá para mudar, assim. Você faz a diferença para os seus alunos. A diferença no magistério você faz para os seus alunos. Porque eu nunca, essas coisas do achismo também é algo que a gente tem que eliminar. O magistério, ele não tem que haver achismo. Eu acho que tem que existir uma política pública que faça a diferença. Você entendeu? Política mais fundamentada. Não tanto a base dos palpites. Não, e sem tantas secretarias e nada exclusivo, entende? Muita burocracia. Muito burocrático. Sei. Muito burocrático. E a educação não é burocracia, porque está lidando com seres humanos. E com criança. Você começou lecionando onde? Eu trabalhava em São Paulo. Na periferia de São Paulo. São Miguel, Tiradentes. Como é que é lá essa periferia? Uma periferia, aquela pobreza digna ou já tinha aquela coisa da violência? Por incrível que pareça, não tinha tanta violência assim. Tá pior agora. Tá pior agora. Agora. E eu trabalhava à noite, dava aula para o EJA, Educação de Jovens e Adultos. E agora eu vejo muito mais violência do que anteriormente. Entende? Agora eu fico até abismada, porque dá a impressão que os jovens estão muito revoltados. Essa que é a verdade. E essa sequência de revolta que eu sempre falo é que nós temos que trabalhar a comunidade. É fundamental que se trabalhe a comunidade. É um trabalho que tem que vir da escola. A escola tem que chamar a comunidade. Entendeu? Porque enquanto não houver essa união de aluno, escola, a escola, o aluno e a comunidade, não vai funcionar. Você está lecionando agora onde? Eu trabalho em Pindamonhangaba. E nem estou mais em sala de aula. Eu faço tudo na escola, porque eu fiquei readaptada. Você está readaptada? Readaptada. Eu tive uma depressão muito grande, tanto que eu até fiz questão de vir mesmo, exatamente por esse motivo. Que conversei com a gestora e tudo mais sobre essa entrevista que eu ia fazer, né? Porque eu falei, porque é muito importante que as pessoas entendam
o que ocorre dentro da nossa educação. Porque a educação, ela precisa ser encarada de uma forma menos politizada. Como assim? Menos instrumentalizada pelos políticos, é isso que você quer dizer? Isso. Você entendeu? Estou entendendo. Mas, escuta, existem já levantamentos, eu não estou com eles aqui em mãos, mas que indicam, né, que há um alto índice de professores com problemas de estresse, com problemas... Não, eu tenho lá, realmente. Para trabalhar, que não tem condições. Você passou por isso? Passei sim, mas não é por causa das crianças. Você entende? Quando nós entramos num estado de estresse, nunca é devido à criança ou à sala de aula. É o sistema. É sempre o sistema que faz com que a gente entre num estado de depressão. Você pode falar das dificuldades que o sistema coloca? Entrar em detalhes eu acho que nem faz sentido. Não, pô, faz. O Fabrício entrou em detalhes. Então, mas é que o que acontece? O sistema, ele não é real. Você entendeu? Porque o que acontece, na verdade, você tem quer muita fantasia, muito papel. Por quê? Porque se eu tenho que ter alunos com qualidade, mas na hora de eu avaliar, eu tenho que avaliar com quantidade, como que fica essa situação da educação em si? Porque ela vai ser avaliativa, então, né? Ela é nota, ela é número. Porque, na verdade, a LDB, ela incentiva o qualitativo. Mas na hora você tem que ter o quantitativo. Você entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, os alunos, você sente que eles estão motivados, que eles prestam atenção à aula? O que falta motivação? Por que falta motivação? Você tem que ter uma aula bastante significativa. Nós vivemos num mundo onde a internet está aí. A globalização é a globalização. O mundo cheio qual é a sua disciplina? Eu sou formada em psicopedagogia clínica. Tá. Sou pedagoga. Então, o que acontece? Eu dou aula para o ensino fundamental. Mas primário. Isso, ensino fundamental. De pré-escola até o 5º ano. Até o 5º ano. Que era a 4ª série. Isso. E eu fui em todas, tanto que eu fui nessas reuniões do ensino de 5 anos, né? Mas o que precisa mesmo é fazer esse diferencial. Então você não pegou os alunos adolescentes em crise? Peguei adolescentes, sim. Pegou? Peguei sim, dei aula para 4º ano. Dei aula para 4º ano, peguei alunos, fui dar aula no Campinas, peguei alunos do EJA, traficantes, dei aula para muita gente, mas não tive tantos, eu sou muito rígida, entendeu? Mas eu não ofendo as pessoas. Existe a rigidez e existe a ofensa, né? Porque, na verdade, quando você é um educador, você nunca entra na situação religiosa de ninguém. Você tem que saber lidar com esse ser humano enquanto ser humano, com respeito, né? É o mínimo que ele espera do educador. Respeito. Ele não quer que você entre na vida dele como ele sendo marginal. Ele não é marginal, mesmo que ele seja. Ele é lá fora, dentro da sala de aula, ele é um indivíduo que quer uma transformação. Afinal, o objetivo do educador, que eu sempre primorizo, né? A gente tem que dar prioridade a isso. Ele está ali para transformar. Eu acho.
Não só acho, como tenho certeza. Verdade, você consegue. Eu sei. Você são consegue. São os transformadores da sociedade. E você consegue, sim, depende da sua posição. Você tem que ter postura. Abigail, tem que ter postura. Eu tenho dito, quando eu converso com pessoas nos movimentos sindicais, que há mais de um sindicato de professores, só para os estaduais existe a POSP e o Centro do Professorado Paulista. Que até agora eu não entendi muito bem qual é a diferença entre eles, né? Como é que eles podem coexistir. Ainda vou tentar esclarecer isso em um momento. Mas tem sindicatos, professores do terceiro grau, sindicatos municipais. As reivindicações da categoria, elas precisavam partir de uma postura mais proativa, não reativa. Do tipo de dizer, olha, não quero isso, não quero aquilo que o governador ou o prefeito estão fazendo, mas tem uma bandeira das coisas que eles querem. A primeira reivindicação que tem que ser feita é que o professorado, sendo funcionário público, estivesse sujeito às regras e à segurança jurídica no restante da função pública. Entendeu? Não tem essa história de precário que é o OFA, entendeu? Como você faz um concurso para a Secretaria da Fazenda, o que acontece? Você passa um concurso, fica no período probatório e depois do período probatório está estável. Então os professores têm que ser todos assim. E não ter essa história, não, letra O, OFA, não sei o quê, e fica 2 anos e depois já não pode isso lecionar. Tem. É progressiva, né? Você não pode lecionar, mas fica um tempo sem poder lecionar no Estado, porque Nós senão... não temos isso. Não, você já é efetiva, né? Então, mas isso acontece no Estado. Isso é uma coisa. Outra coisa era lutar pela dedicação exclusiva. Parar com essa história dos professores andarem em bolandas pelas escolas. Mas ficarem numa escola. Você passa num concurso e escolhe aquela escola. Entendeu? E carga horária igual para as disciplinas, a partir do 6º ano. Por quê? Olha, não faz sentido nenhum ter 2 horas aulas de história por semana, 3 de ciências, e 5 de português, 4 de matemática. Faz sentido, Marco, faz sentido. Faz sentido? Faz. Por quê? A LDB prioriza muito a língua portuguesa e matemática. Prioriza. E ela, 3 vezes por semana, história, geografia e ciências. Você pode ver, 3 vezes por semana, história, geografia e ciências. Enquanto que português e matemática tem que ter todos os dias. Mas aí que tá, isso é muito ruim para a nossa categoria, sabe por quê? Porque o professor de português, eu podia estar puxando a brasa para a minha sardinha, o professor de português, ele vai ter mais condições de ficar numa escola só, porque ele pega aquelas 5 horas aulas semanais, né? Numa escola só, ele não precisa ficar completando através das bolandas, entendeu? O professor então de história tendo uma carga de 3 horas por semana, ele vai precisar, vai chegar a um limite ali que ele não vai completar a carga horária dele naquela escola, vai precisar ir para outra escola para completar. Isso é muito ruim para os professores. Claro. As aulas de português, do jeito que são dadas, elas não vão fazer efeito. Sabe por quê? Porque o problema é justamente dissociar o ensino do português da vida das pessoas. O aprendizado da norma culta seria mais eficiente se os alunos lessem mais coisas. E não estou dizendo apenas de ler romances. Ler livros de história, por exemplo. Jornais. Mas ler livros de história, por exemplo.
Se o professor de história pudesse passar um livro para os alunos ficharem como o professor de português passa, seria excelente. Você quer que eu te explique como dar uma aula de história? Como é Na verdade, você sabe o que é uma aula de história para criança? Sabe na Europa como que se dá uma aula de história? Como é que eu estive lá e vi como que trabalha com história. Começa pela sua história. Você tem uma história. Você tem sua vida. Você tem sua família. Através da sua história, você entra na história. Você entendeu? E quem é o do brasileiro que prioriza o seu país? Você já viu algum brasileiro priorizar? Não prioriza. Não, nenhum brasileiro prioriza. Por quê? Porque não é dado um incentivo para isso. Nem mesmo na escola. Nem mesmo na escola. Porque o que o professor faz? Ele simplesmente pega um livro de história e passa a história. Por quê? Porque é isso que está lá no plano de aula. Não que eu esteja desprezando aquele plano de aula. Mas a história ela tem que iniciar dessa forma, mano. A história é isso. E a partir de então, a criança vai se interessar muito mais pela história em si. Entendeu? Porque você tá certo, tem que colocar todas as matérias, tem que priorizar todas as matérias. Por que estamos importando profissionais de fora? Porque os profissionais... Não, melhor do que você, mas professores, será que não? Professores não, estou dizendo na parte científica, tecnológica. Porque os nossos estão mal formados. E os bem formados não ficam no nosso país, vai embora. Porque eles estão mal remunerados. Como todos nós somos mal remunerados. Entendeu? Entendi. Então é isso, a gente precisa trabalhar melhor a mente dos nossos jovens. Trabalhar de uma forma que ele não desista. Ele não pode desistir. Tá certo que nem tudo aqui é uma maravilha. Porque tudo que a gente vê não é legal. Entendi o que você quer falar. Mas, Abigail, e me diga uma coisa, e agora? Você está readaptada? Você não tem perspectiva de voltar para a sala de aula? Porque eu já estou próxima de me aposentar. Está próxima de se aposentar, tá? Se você fosse resumir as dificuldades do professor hoje, além da burocracia, além do irrealismo dos planos traçados de cima para baixo, quais outras dificuldades você enumeraria? São inúmeras. Tem os planos de carreira que há várias mudanças a serem feitas. Não tem segurança jurídica? Não há uma perspectiva. Foi feito de uma forma que favorece só o sistema e não o profissional. Entendeu? Tem muita coisa que não condiz com a nossa realidade. Você para ser readaptada, você passou por juntas de médicos? Passei por várias. Foi difícil esse período? Foi um calvário? Foi difícil, foi até desagradável, né? É desagradável. Mas você tinha que fazer. Mas tem que fazer. É um sistema, né? Tudo é um sistema. É o sistema, né? Agiam como se você tivesse, assim, agiam duvidando de você quando você dizia que estava mal? Não, essa que foi a grande vantagem, não tive esse problema. Todos reclamam, eu, sinceramente, dessa parte aí eu não tive que reclamar. Você não passou por isso? Não passei por outras isso. Outras pessoas eu conheço eu conheci várias outras que passaram exatamente mesmo. Eu tive uma tia que lecionava também no estado. Ela não dava aula só no estado porque não dava, sabe, financeiramente. E ela o problema dela chegou a ser neurológico. Precisou ser readaptada, ela chegou a ter problema
O problema dela foi neurológico mesmo, neurologista deu atestado para ela. E houve uma, assim, uma má vontade geral que ela conseguisse isso. Ela passou por uma via crucis, né? Apesar dos médicos dizendo, não, a senhora tem que parar com isso, porque a senhora não está em condições. A senhora pode ter um problema pior, a senhora já tem um problema neurológico, pode ter um problema pior. Mas você conseguiu superar a depressão, está ainda... Eu superei, a gente supera, você vai superando aos poucos. Aos poucos, né? Vai superando aos poucos. Não está mais aquela coisa forte. Não. Tem alguma coisinha ainda. Você toma os medicamentos e você continua. E de repente você tem que voltar para o sistema, porque eu acho que é bem melhor até você se integrar, né? Mas não vai dar no seu caso. Não, para voltar para a sala de aula, não, né? Até que realmente eu gostaria. Gostaria se eu de poder. Puder. Mas você, uma aposentadoria chama. Mas não é nem até que porque chama. Até porque é o meu tempo, né? Até porque se você não se aposentar agora, vem outra reforma da aposentadoria. Aí pronto, né? O sistema também, esse sistema falido nosso que muda tudo, né? Porque um vereador se aposenta com 8 anos determinados e a gente que trabalha realmente, né? Você tem que se aposentar com 25 anos. Essa insalubridade tinha para o professor universitário, depois tiraram, né? Para o professor universitário não tem mais. Então, esses são os nossos detalhes, são o sistema, né? Abigail, eu espero que com essa nossa entrevista nós consigamos completar o que... essa conversa sobre os professores que nós começamos semana passada com o Fabrício. Eu pensava em colocar vocês dois juntos, mas não foi possível. Nessa semana aqui que nós ainda vimos conflitos, né, lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Mas outra coisa que é muito importante, você sabe o que eu acho? Que eu não só acho que eu falo. É que eu acho os professores, mano, eles têm que se autovalorizar também. Precisa muito se autovalorizar. E cobrar realmente seus direitos. Abigail, e ler mais, né? Ler muito mais. Você escreveu umas notas aí, você tem algumas considerações finais? Eu teria umas considerações finais, sim, sabe, Marcos? Pode fazer. Porque eu creio, e a lei, sabe essa lei 10.639? Que é? Essa lei é muito importante, que é colocar as palavras do afrodescendente no plano de aula. Por quê? Porque, na verdade, nós temos 70% das crianças afro. E não pode haver constrangimento para uma criança em uma sala de aula. Entendeu? Então isso é muito importante que eles coloquem no currículo, né? Para dar aula 3 vezes por semana também. Falar dos afrodescendentes mais vezes. Né? Não é mais vezes, é obrigatório. Já saiu o MEC, já, né? É obrigatório se colocar, faz parte da história. Tem que ser colocado. Faz parte mesmo. E, bom, além da herança africana, você tem outro ponto a salientar, não? Não, eu creio que é isso. Teria tantas coisas, né? Você pode dizer. Então, é mais essa parte mesmo, né? Que eu sou muito devota de Paulo Freire também, porque eu acho que ele foi ele defendia muito, né, a educação de uma forma bem objetiva. E essas coisas assim. E a Jussara Hoffmann, porque ela via a avaliação de uma forma também, que é uma visão que faz sentido, que é essa qualidade da criança e o educador saber olhar com uma visão mais ampla essa criança. Nesse sentido, eu acho que todo educador tem que trabalhar e observar mais. Creio que mais ou menos isso.
Gente, então tivemos essa conversa aqui com a Abigail Zacarias, professora da rede estadual. Municipal. Agora municipal? Eu trabalhei no estado em 1990. Espera aí, eu estou falando de você como professor estadual. Trabalhei no estado. Espera aí, você não está dando no estado então? Trabalho no município desde 1991. Ah, mas eu estou falando de você como professor estadual. Sou municipal. Ah, eu achei que você era estadual. Municipal. Não deixa de ser um sistema, né? Faz parte. Sou municipal. Gente, leiam o Diário de Taubaté.